Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão de aplicações da Oasis Montage. Hoje vamos falar especificamente de um módulo que estava guardado para hoje, mas era só para hoje, chamado representação de geodados, que tem que ver com visualização. É muito importante, os nossos olhos estão ligados, são o sentido talvez ligado mais diretamente ao cérebro. Olá, Belarmino. Já vi que já cá está, vou permitir-lhe gravar, mas não é este. Aqui. Permitir gravação. Pronto, já toda a gente pode gravar. E então, os olhos, estava eu a dizer, são o nosso órgão de sentidos que está mais perto do cérebro, não é? Nós temos os olhos encaixados dentro do cérebro. E a maneira como vemos as coisas influencia grandemente a maneira como as encaramos e como lidamos com elas. Por isso é importante termos no nosso bolso um conjunto de ferramentas de visualização. Aliás, nós temos estado a fazer nestas últimas semanas, em grande parte, é visualizar dados através do Oasis Montage, processá-los, claramente, muito importante, mas depois visualizá-los, antes e depois de processados, para ver a diferença e para tentar inferir conclusões a partir desses dados. Vou, portanto, partilhar o ecrã convosco. Pronto, temos aqui o Oasis Montage, que vamos esperar um bocadinho para o lançar. Já está lançado, vamos esperar para o utilizar, porque ele demora tempo, por isso eu gosto de o arrancar sempre primeiro. E vamos ver um pequeno PowerPoint que eu tenho aqui. Acho que já o pus até no Mega, na vossa pasta na nuvem. Já tem este PowerPoint em formato PDF, como é costume, com uma exceção só. E vamos ver aqui, representação de geodados. Representação de geodados. E não está a querer avançar. Ora bem, a forma mais evidente de representação de geodados para geólogos, claro, é a carta geológica, não é? Grande parte do nosso trabalho consiste em produzir mapas que representam aquilo que nós vimos, ou no campo, ou por detecção remota, como tem sido o caso nestes nossos trabalhos, de forma que venha a ser útil. Muita gente, normalmente os nossos estudantes mais novos, que chegam ao curso, imaginam que a carta geológica é uma coisa, pronto, há uma carta geológica de Portugal à escala 1/500.000. Mas na verdade, eu tenho aqui um exemplo que fui buscar à internet, que vocês vão me perdoar, mas eu gosto sempre de usar coisas que têm que ver, que dizem algo às pessoas que estão a ver a conversa que eu dou, e foi uma carta que encontrei neste trabalho, Geology of the Monapo Clip, Northeast Mozambique and its Significance for Assembly of Central Gondwana. Isto está online, portanto, se puserem o título que está aqui entre aspas no Google, eu por acaso não pus aqui o link para o artigo, mas encontram-no facilmente se quiser. Tem aqui uma carta geológica, mas as cartas geológicas podem ser feitas de várias maneiras. Em particular, isto é uma carta estratigráfica, isto mostra-me as idades dos terrenos. Diz-me que os terrenos que estão a azul, estes tons de azul e a roxo, são terrenos de clipes granulíticos alóctones do Neoproterozoico. Em termos antigos, pré-câmbrico recente, e lascas tectónicas que vieram arrancadas de outro sítio, de composição granulítica. Tem alguma informação litológica, diz que são granulitos, mas a base é alóctonas neoproterozoico, portanto são do Neoproterozoico, são do pré-câmbrico superior. Depois tem aqui pós-carbónico, que está amarelo, câmbrico ordovícico, que está vermelho, neoproterozoico, como estes, mas tardio, late neoproterozoico,
rochas graníticas. Portanto, isto é uma carta que é simultaneamente estratigráfica e litológica, mas é essencialmente estratigráfica. Tem aqui as coisas muito antigas, rochas arcaicas do cratão do Kalahari, que aparecem aqui. Mas encontrei outra carta ao procurar no Google de Moçambique, do mesmo sítio. Isto não está a querer. Pronto. E diz aqui, as cartas geológicas não são todas iguais. Encontrei uma carta que também confere informação geológica, que é um mapa de riscos de erosão. Um mapa ou carta. Eu tenho um colega e amigo que detesta a palavra mapa. Ele diz que mapas são os mapas das estradas. Nós fazemos cartas, mas podem usar a palavra mapa como sinónimo de carta. Ninguém leva isso a mal, com exceção desse meu colega que é muito miudinho. E, portanto, isto também confere informação geológica. Esta carta é construída, como vocês sabem, principalmente, não só, mas principalmente a partir de cartas de declives. É uma carta geográfica, geológica, mas é uma carta com informação geológica. É uma carta temática. Nós temos, da mesma maneira que temos este tipo de cartas, também podemos ter cartas exclusivamente litológicas, a dizer qual é a composição das rochas, e o aspecto vai ser diferente. É uma carta geológica na mesma. Portanto, há muitos tipos de cartas geológicas. Nós até no nosso curso, na nossa licenciatura, temos uma cadeira chamada cartografia temática, precisamente para mostrar essas várias formas que há de cartografar as mesmas coisas. Lembram-se disto? Lembram-se das íris? No módulo de... Qual é que era o módulo de processamento de dados geofísicos? Coisa assim nesse género. Em que tínhamos vários exemplos da íris, tinha 4 medidas em cada íris, comprimento e largura das sépalas, que são estas partes de baixo, que eu até vos disse que na maior parte das flores as sépalas são verdes, nas íris são da mesma cor das pétalas. Comprimento e largura das sépalas, comprimento e largura das pétalas. Eu adoro este quadro. Este quadro, durante muitos anos, foi o quadro mais caro do mundo. Pintado pelo bem conhecido Vincent van Gogh, que, coitado, o quadro mais caro do mundo, e ele em toda a vida viveu sempre na miséria, morreu muito novo, de maneira má, em más condições psicológicas e financeiras, sempre na miséria, foi sustentado pelo irmão. Em toda a vida o Van Gogh vendeu um quadro. E hoje os quadros dele são dos mais caros do mundo. Este, na altura, em 1980, foi vendido perto de 60 milhões de dólares, que é uma coisa quase ofensiva para o desgraçado, para a memória do desgraçado que morreu na miséria. E hoje já é o 30º para aí, quadro mais caro. Em todo caso, isto são à partes. Tivemos a ver as íris, isto foi para vos lembrar, e tínhamos aqui, isto é um histograma da outra sessão, que eu vos mostrei, uma forma de visualização de dados. Valor e frequência. Comprimento da pétala. Medimos os comprimentos das pétalas de um montão de flores e vemos que elas se agrupam em duas distribuições. Uma muito leptocúrtica, portanto muito bicuda, outra mais platicúrtica, mais achatada, ambas aproximadamente simétricas e ambas aproximadamente normais. Já sabem que há maneira depois de ver isso antes. Mas estamos a ver aqui apenas uma coisa, o comprimento da pétala. Eu tinha os slides seguintes na outra apresentação, mas trouxe-os para aqui porque, na verdade, é para mostrar como, com os mesmos dados, podemos vê-los de muitas maneiras diferentes. Portanto, aqui temos um histograma estratificado por classes. Se já soubéssemos qual era a classificação daquelas flores todas roxas, lindas, em 3 espécies, o género é íris, e as espécies são íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. Conseguimos distribuí-las e vemos que, neste slide anterior, aqui tínhamos essencialmente uma espécie, que era a íris setosa, e aqui temos uma mistura de duas, a versicolor e a virgínica. Isto consegue-se ver
talvez, se calhar, melhor ainda, em vez de histograma, como um gráfico contínuo, que dá exatamente a mesma informação. Depois há muitas outras maneiras de representar as coisas. Por exemplo, em gráficos XY, que aparecem no Excel como scatterplot ou gráfico XY, em que projetamos uma variável contra a outra, comprimento versus largura da pétala. E assim vemos os grupos diferentes correspondentes às 3 espécies. Scatter múltiplo, em que temos representado o comprimento da pétala em abscissa e depois o comprimento e a largura da sépala representados ambos nesta escala. Portanto, tem aqui o dobro do número de pontos. E conseguem distinguir na mesma as espécies. Depois podemos fazer isto, podemos perder a cabeça e levar isto às últimas consequências, que é fazer scatterplots com todos os pares possíveis de variáveis, scatter múltiplo. Podemos fazer gráficos de bolhas, com o tamanho da bolha proporcional ao número de amostras que caem lá dentro, ou por densidades. Isto, se virem, é o mesmo diagrama, comprimento vezes largura da pétala. Vamos aqui atrás. Bom, não é nada disto. Cá está. Comprimento da pétala, largura da pétala. É o mesmo gráfico, só que naquele, já vamos voltar lá, tem zonas feitas, por exemplo, no Surfer, zonas de densidades diferentes. Por exemplo, aqui a densidade é 0, não tem nenhuma. Aqui, se tivermos uma área assim, a densidade é um bocadinho maior. Se tivermos uma área assim, a densidade é muito maior. E assim eles... Aqui está. Maior densidade. E conseguimos, com base nas densidades, classificar as espécies. Outra forma diferente é por gráficos paralelos. Nós não usamos muito isto. Esta forma é mais usada nas ciências da vida, em medicina, biologia, por isso o exemplo aqui é adequado. Ou de desvios, que é a mesma coisa, em que mostra um desvio em relação à média para cada uma das espécies. E isto é a mesma coisa, aproximadamente, em que estas distribuições são assimiladas a esta função na forma de curvas. Pronto, isto são várias maneiras de vermos os mesmos dados. Portanto, isto, no fim de contas, se lembram, era uma tabela com uma dúzia de amostras e 4 variáveis para cada uma. Ou, nos termos que nós temos usado ultimamente, uma base de dados com 4 campos. Comprimento de pétala, largura da pétala, comprimento da sépala, largura da sépala. Estão aqui. Visualização de dados. Nós também vimos em processamento de dados, não em geofísica, acho eu, processamento de dados geofísicos, a construção de pseudosecções, lembram-se? Isto é para resistividade aparente. Há pessoal aí interessado em geofísica de solo, em métodos elétricos. Como eu disse, os métodos elétricos não se podem fazer avião, eletromagnéticos podem, elétricos não podem. E a partir dos espaçamentos entre os elétrodos podemos construir aquilo a que chamamos pseudosecções. Temos aqui resistividade aparente medida, resistividade aparente calculada. Como eu vos disse, a resistividade é sempre aparente, até fiz uma introduçãozinha teórica a isso. E depois a resistividade invertida para um modelo. Isto já me dá quase informação geológica. Depois, outra coisa interessante que eu vos falei já, são as composições RGB, que provavelmente vocês já fizeram com análise de imagem Landsat. O Landsat é excelente porque tem um conjunto de bandas muito largo, abrange um espectro muito grande
e abrange o mundo todo de borla. Não temos que pagar. Quando tenho alunos interessados em detecção remota para fazer teses ou coisa no género, aconselho sempre estas imagens. Claro que não têm uma resolução no solo muito grande, mas para cartografia regional ou nacional é perfeitamente suficiente. Não é suficiente para cartografia local. Os dados com resolução mais fina, está claro, como tudo, são a pagar. Não há almoços de borla. O que é que nós temos aqui? Temos duas coisas diferentes do mesmo sítio. Aqui à esquerda temos um composto de cores falsas, vermelho, verde, azul. Temos a banda 5 do Landsat na cor vermelha, a banda 4 na cor verde e a banda 3 na cor azul. Como vocês sabem, o nosso cérebro funde as cores para construir a imagem que nós vemos, faz isso de forma que nos parece analógica. O cérebro transforma o digital em analógico. Eu vou-vos dizer porque é que é digital, porque nós temos sensores que são praticamente como pixels no fundo da nossa retina, e os sensores são mais sensíveis a uma cor ou a outra cor. Portanto, o fundo da nossa retina comporta-se um pouco como um sensor eletrónico. Depois o nosso cérebro mistura aquilo tudo numa imagem contínua, e então nós, vendo as três bandas ao mesmo tempo, vermelho, verde e azul, construímos estas imagens compostas de falsas cores. O que é que acontece? Consoante a banda que pomos nas três cores, assim temos mais informação. Há bandas que são mais indicadas para litologia ou para mineralogia ou para umidade do solo. Portanto, há tabelas publicadas com as bandas que se usam, não sei se de cor, como é evidente. E, por exemplo, sei que a banda 432 dá uma imagem em cores aparentemente reais, chamada imagens em cores reais. Isto é uma imagem em cores falsas, o Sol não tem esta cor. Se usarmos a 4 no vermelho, o 3 no verde e o 2 no azul, temos uma imagem que no nosso cérebro parece uma imagem realista do terreno visto de satélite. Porque os sensores transportados por satélites fazem a amostragem toda em escala de cinzento. É tudo. Todas as fotografias de satélite, no original, são a preto e branco. Em tons de cinzento, desde 0, que é completamente preto, até 255, que é completamente branco. E depois, através de filtros, é que obtemos estas imagens bonitas que nós vemos. Isto é um exemplo de uma composição destas bandas que me dá uma espécie de índice de saúde da vegetação. Querem ver que isto é bem engraçado, o NDVI. Se viermos aqui, NDVI, olha, até tem aqui uma pesquisa que eu fiz ontem para vos mostrar. Normalized Difference Vegetation Index, que é o quê? Banda 5 menos a banda 4 a dividir pela banda 5 mais a banda 4. Isto dá-me um índice isto é um exemplo deles, dá um índice de saúde da vegetação, que é uma coisa bem engraçada. Também feito com composição de várias bandas. Portanto, para vos mostrar, e mais uma vez é um caso de 2 mapas temáticos diferentes do mesmo sítio, ambos com informação geológica, porque o índice de saúde das plantas também dá informação geológica. Já agora, eu tenho um colega que é engenheiro de minas, portanto, a formação dele é semelhante à de muitos de vós, em prospecção e exploração de depósitos minerais, e que neste momento ele diz que é mais botânico do que geólogo, porque o que é que ele faz? Estuda as plantas à superfície, principalmente com 2 finalidades. Uma, como marcadores de elementos,
Portanto, em vez de colher amostras de rochas e de solos, ele colhe amostras das plantas, porque sabe que há plantas que concentram determinados elementos. Portanto, ele sabe que há uma planta que é um indicador de arsénico, por exemplo. O arsénico nas folhas da planta vai ter concentrações mais altas do que no solo onde a planta vive, que é muito engraçado. Outra coisa em que ele tem publicado muitos trabalhos relevantes é remediação. Portanto, zonas que foram destruídas por má exploração mineira, em particular com a formação de fluidos ácidos, lamas de furação e fluidos das lavarias, das minas, que provocaram verdadeiras agressões ambientais. E então, o que é que ele e colegas descobriram? Que há plantinhas, e estou a usar o termo muito genericamente, estamos a falar desde plantas mesmo até bactérias, que limpam as águas e limpam os solos. Portanto, cada vez mais nós trabalhamos em equipas que são multidisciplinares, em que não há o geólogo a fazer tudo, ou o engenheiro a fazer tudo, ou o físico a fazer tudo. Outro exemplo é a aeroradiometria. Isto é o que nós vamos ver hoje. Imagem RGB, tem aqui um exemplo de imagem RGB de um texto que está na vossa bibliografia, na pasta de Case Studies, em que tem o quê? Tem o potássio no vermelho, o tório no verde e o urânio no azul. Portanto, tem poucos sítios com excedente de tório. Aqui são bem visíveis, alguns muito verdes. Uma zona aqui, uma faixa com muito excedente de potássio. Aqui uma faixa em que o potássio e o tório se misturam, o potássio e o urânio vermelho e azul dá roxo. Portanto, esta combinação mostra que há rochas que têm enriquecimento em potássio e urânio. E aqui claramente há raios gama produzidos por raios gama emitidos por núcleos de urânio em decaimento. Vamos ver isto mais daqui a bocado com mais pormenor. O uso da cor é importante também para a mensagem que nós queremos transmitir. Eu estou muito ligado a este mapa, porque acompanhei a sua preparação. Isto é um mapa topográfico, um mapa de altitudes de Marte. Isto é de 2000 e pouco, 2005, 2007. E porquê é que eu estou a mostrar aqui? Porque as cores escolhidas não são inocentes. Nós podemos ir, como temos feito, usamos uma tabela que vem com o programa, uma tabela de cores para a escala. Ou então podemos escolher nós as cores de forma a comunicar uma ideia. Aqui, os autores deste mapa, a ideia que queriam comunicar que é possível que o hemisfério norte de Marte em tempos tivesse sido coberto por um oceano. Portanto, usaram para as cores mais baixas a cor azul que corresponde aos oceanos nos mapas da Terra, e para as cores mais altas, para as altitudes maiores, usaram as cores que se usam nos mapas terrestres para as montanhas. Portanto, o branco, com as montanhas cobertas de neve. Isto é engraçadíssimo. Isto foi uma ideia, toda a gente percebeu a ideia. Aliás, eles disseram, não esconderam, não quiseram enganar ninguém. Mas é uma ideia engraçada porque realmente parece que temos um mapa de Marte. Parece que temos um mapa de Marte com um grande oceano no hemisfério norte. Do hemisfério norte e o hemisfério sul de Marte são ao contrário da Terra. E daí, na Terra temos o hemisfério sul com mais oceanos e o hemisfério norte com mais terra. Mas a diferença não é tão grande como em Marte. Depois em Marte tem que os solos do hemisfério norte são muito mais jovens que os do hemisfério sul. No hemisfério sul há muito mais crateras e verifica-se, e teoricamente faz sentido,
que quanto mais crateras tem o Sol, mais antigo é. No hemisfério norte há pouquinhas crateras. É menos antigo que o hemisfério sul. Mas isto são pormenores, cultura geral. O que é que eu tenho aqui mais engraçado para terminar? Ainda não é para terminar. O uso, portanto, estamos mais uma vez a falar de uma coisa que para mim era talvez o mais importante neste módulo, que é transmitir informação. Transmitir informação a outros. Eu não vou entrar em grandes pormenores, vocês têm imensa experiência disto, claro, provavelmente mais que eu, mas é preciso ter em conta que há duas maneiras de transmitir informação a outros, se pusermos os outros em dois grupos. Ou seja, se queremos transmitir informação geológica ou geofísica a pessoas que têm formação em geologia e geofísica, é uma coisa. Se queremos transmitir informação a pessoas que não têm formação em geologia e geofísica, tipicamente, como eu vos disse, o dono de uma concessão mineira, o tipo de visualização que usamos é diferente. E isto é tirado de um exercício nosso. Intensidade em bruto do campo magnético. Eu disse-vos, lembram-se, que no manual técnico de tutoriais, eles dizem, representa os dados em sombreado. E eu disse-vos, não gosto dos dados em sombreado. Porque, se bem se lembram, se eu ampliar num sítio em particular, o que vou ver, por exemplo, aqui nesta borda. Aqui eu vejo perfeitamente a transição de cores, verde, amarelo, laranja, vermelho, até roxo. Aqui tenho verde e depois tenho a sombra. E o que está debaixo desta sombra não sei o que é que tem. Portanto, esta imagem confere mais informação. Portanto, é a imagem indicada para dar informação a pessoas que entendem do assunto. Esta imagem é visualmente mais atraente e é mais indicada para transmitir informação a pessoas que não entendem tanto do assunto. Reparem que eu preparei-a toda, fiz o belo do mapa base, com legenda, com escala, com o norte, e sombreei. Portanto, esta imagem é muito mais bonita, esta imagem dá muito mais informação. O futuro. Isto é uma coisa que ainda se faz muito pouco, mas eu quis falar-vos para vocês também saberem. E não há razão para que não apliquem, é só uma questão de investir em software e em hardware, que é isto. A realidade virtual aplicada à visualização de dados geológicos e geofísicos. Está mesmo na crista da onda. Olha, tem aqui um exemplo que é, acho que na Austrália, de uma chaminé vulcânica que foi detalhadamente cartografada com métodos geofísicos. Tem aqui um modelo, conduta magmática, a chaminé de alimentação, aqui cone de lava, aqui dizem que há uma gruta, aqui a intrusão magmática, portanto, isto está tudo cartografado. O que é que se pretende? O que é que esta senhora pode fazer? Pode ir cá dentro e viajar, ver a estrutura no seu interior, enquanto que nós, mesmo nas boas visualizações 3D nos nossos computadores, estamos limitados por um ecrã plano e, portanto, podemos aproximar, podemos afastar, podemos rodar para a esquerda, rodar para a direita, ver de cima, de baixo, não podemos entrar. Para entrar, temos que fazer mais processamento, temos que fazer cortes, ver os cortes, etc, etc. Com esta ferramenta é possível. Isto é o que ela vê nos óculos de realidade virtual. E depois tem uma série de menus que pode ativar com esta caneta, que é ou real ou virtual, ativada pelos comandos. Podem aparecer ecrãs, para trás, para a frente. Podem, voltamos atrás, podem fazer perfis no interior, o que eu acho uma coisa perfeitamente espantosa, fazer perfis no interior e recolher dados desses perfis, no interior da chaminé vulcânica, neste caso.
Isto é tirado deste artigo que eu pus aqui, está disponível gratuito na internet, domesticando o poder da visualização em realidade virtual imersiva e análise de dados geocientíficos, de bases de dados geocientíficas em 3D. Isto é um artigo que vale a pena ver. Tem estas imagens e muitas mais, e é bem interessante. Portanto, isto é o futuro, e eu acho que temos que nos preparar para, nos laboratórios de geodados, começarem a ver estas ferramentas de realidade virtual. Portanto, isto sair das universidades para as empresas. Eu tenho a certeza absoluta, nas grandes empresas de geofísica, tipo, sei lá, na Schlumberger, tenho a certeza absoluta que já há pessoal a fazer disto com força. Ora bem, na prática, ler Prince, esta coisa que está na vossa base de dados, já vos vou mostrar, e fazer um exercício, na verdade fazer 2 exercícios sobre composição RGB, que é o que vamos fazer agora. Ora, eu vou interromper isto, vamos procurar este Prince para vos dar uma vista de olhos. Peço-vos que leiam, porque isto é importante, e mais uma vez, é uma coisa que provavelmente vocês já sabem, mas pronto, as pessoas, quando trabalham muitos anos sobre um assunto, adquirem conhecimentos e competências sobre esse assunto ao longo do tempo, mas há sempre coisas novas, aprendemos sempre qualquer coisa. Eu, a preparar estas sessões para vós, aprendi muita coisa. A melhor maneira de aprender é aprender para ensinar, podem ter a certeza. Quando algum de vocês está a explicar uma coisa a um colega, está a desenvolver as suas competências e os seus conhecimentos também. Mais uma vez, é muito diferente explicar a um colega. Houve um colega ontem que não pôde vir à aula, à sessão, não gosto de chamar isto de aulas. Houve um colega ontem que não pode vir e eu vou pegar nos dados e explicar-lhe o que é que estivemos a fazer. Isto é um nível. Outra coisa é, em casa, à hora do jantar, eu chego a casa e tento explicar à minha mulher e à minha filha o que é que estive a fazer. Estão a ver? São níveis diferentes, são níveis de abstração diferentes, e com ambos nós aprendemos alguma coisa. Então, vamos ver aqui este Prince 2004, RGD, isto quer dizer que é aplicado a isto especificamente. Portanto, eu vou buscar aqui, eu devo ter isto. Vocês têm isto no Mega, claro. No Mega, sim. Pulo no Mega e não pus aqui. Que engraçado. Não é bibliografia, não, senhor. É em Case Studies. Case Studies. Está aqui. Prince 2004. Eu falei-vos nisto só porque isto é uma coisa... não é nada de surpreendente, mas é algo muito útil, que é como escrever um relatório técnico. Leiam, não vamos estar a ler aqui, mas isto são só 6 páginas e, se seguirmos as indicações deste senhor, produziremos bons relatórios técnicos, bem legíveis. As secções de um relatório técnico: título, resumo, o sumário, conteúdo, estas duas são intercambiáveis, introdução, as secções, conclusões, referências, bibliografia, são coisas diferentes, agradecimentos e apêndices, se for caso disso. Nestes apêndices vão meter as tabelas de dados, as figuras que não puseram durante o texto e tal. E, portanto, não deixem de ler
este curtíssimo manual que eu dou sempre aos meus estudantes de doutoramento, principalmente, como produzir um relatório técnico. Pronto. Agora, outra coisa. Tutorial sobre composição RGB. Tem aqui isto, mas não vai ser preciso. O que é que vamos fazer? Vamos fazer, como é costume, vamos criar aqui no ambiente de trabalho. Já tem os vossos Oasis montagem arrancados já? Se não, ponham-nos a arrancar. Se não tiverem, ponham-nos a arrancar. Vamos criar aqui uma pasta nova com o nome da sessão de hoje. Como é costume fazermos? RGD. Novo, pasta, new folder, RGD. E para dentro desta pasta, vamos copiar os dados de exemplos de geoquímica que estão aqui. Então, no sítio do costume, C, programa x86, Geosoft, Resource Files, Data, Geochemistry, é aqui esta pasta. Não vamos usar isto tudo. Na verdade, acho que vamos usar só a base de dados. Não é isto. Vamos lá ver qual é que interessa. README. Eles dizem para ler, a gente lê. A CSV. Este é o ficheiro de análises químicas. A 6 análises. Ou então BGGeochem-GDB, BGGOLGRD, isto é geologia, não, isto é os padrões para as análises químicas, BGGeochem-GDB, portanto é esta que nós vamos copiar para a nossa pasta, esta aqui, é isso que eu quero, é BGGeochem-GDB, clico o botão direito, copiar, clico o botão direito sobre a minha pasta, colar. E ela já deve estar lá dentro. Cá está, pronto. Cá está. Não precisamos de mais nada, Paula 2. Para a sessão 2, lá estou eu, há muitos anos a falar de aulas. Esta base de dados. Pronto, fechar. E vamos criar um novo projeto, não é? Como é costume. File. Tem alguma dúvida? Querem dizer alguma coisa? Não? Posso continuar? Então vá. File, Project, New. Vamos chamar, o nome desta sessão não é aqui, ambiente de trabalho, RGD, e vamos chamar ao projeto RGD. Representação de geodados. Guardar. Pronto, ele abre o projeto, blá blá, tudo bem. Eu usei este exemplo da geoquímica porque é apropriado, mas já vamos ver que se pode e deve usar outros. Agora, sim, Delfim. Não, Rogério. Rogério, desculpe. Ok, na pasta de Geochemistry que a gente criou, pegamos o Geochemistry, criamos a pasta RGB, qual é especificadamente o local que vamos usar hoje para separar, né? Só um momento que eu tenho que voltar atrás para ver. Ora, está em C, programa x86, Geosoft, Resource Files, Data, Geochemistry. Pronto. E o que nós queremos é uma pasta
GDB, eu acho que é esta, BG Geochem GDB. Deixe-me ver aqui na nossa pasta RGD. É esta, é só esta que é preciso copiar. BG Geochem GDB, ou GDB. Ok. Eu acho que é a única, deixem cá ver. Não, tem várias bases de dados. É esta, BG. Ok. Tudo bem. Então, e depois de a termos aqui dentro, vamos abri-la. Vamos abri-la como? É só arrastá-la para dentro do Oasis Montage. Ou então usar aqui o menu Database Tools, Open Database, mas o mais simples é pegar nela e arrastá-la para dentro do programa. Já cá está. Ora bem. Então o que é que nós temos aqui? Temos uma base de dados de análises químicas. XY, ouro, arsênico, crómio, cobre, níquel, antimónio, uma máscara. O que é isto? Oh, não é esta base de dados. Não é esta que eu quero. Não é esta. Pode ser esta. Porquê que não há de ser esta? Eu fiz o exercício com outra, mas pode ser esta. Podemos usar esta perfeitamente. Ainda criei um diagrama ACF, mas tudo bem. Podemos usar esta. Vamos projetar o quê? Vamos projetar ouro, arsênico e crómio, por exemplo. Deixem-me cá ver, então, se é apropriado. Mínimo 1, máximo 425. Isto é bom. Ok, arsênico. Statistics. 0 damage, mínimo 0, máximo 1140. Ok. Epá, eu estou super atrasado. Atrasei, ainda não fiz nada, pá, estou só a ver. Não stress. Não stress, só estou a ver, ainda não fiz nada. Não, é que eu tentei, copiei aquela pasta de Geochemistry, quando eu tento abrir, ele não aparece lá. Então vamos fazer de novo. Vou fechar, vou tirar. Hoje temos muito tempo, por isso não se preocupem de atrasar, que não atrasa nada. Vou eliminar esta base, vou tirá-la daqui, removê-la do projeto. Não temos base de dados. Tem no seu desktop esta pasta RGD? Tem? Tem, sim. Pronto. E na pasta RGD cá dentro tem isto? BG, Geochem, GDB? Nibal? Sim, tenho. Tem esta pasta, esta base de dados dentro da pasta RGD, não tem? Sim, tenho. Pronto, então tudo bem, vamos lá. Vem aqui, Database, Open Database, depois vai à procura dela. Ambiente de trabalho, pasta RGD, duplo clique. Ela está aqui. Não lhe aparece? Aparece, tem que aparecer. Não aparece? Eu tenho que criar, acho que tenho que criar um novo projeto, né? Claro, tem que criar um novo projeto. Tem que começar por criar um novo projeto. Tem que começar por criar um novo projeto. Dentro do Oasis Montage, vai aqui, RGD. Project, New, e chama-lhe RGD, foi o que eu chamei. Tá bom. Então, depois de ter o projeto criado, abrimos a base de dados. Ok. Ouro arsênico, faltava-me ver o crómio. Estatística. Mínimo 52, máximo 2919. Pronto. Ora bem. Então, o que é que eu queria dizer? Vocês têm aqui
dados com valores muito diferentes. Portanto, o ouro vai entre 0 e 1000, o crómio vai entre 0 e muitos mil. Voltando, exemplos extremos, o ouro e o crómio. O ouro varia entre 1 e 425 e o crómio varia entre 52 e 2919. Como é que nós conseguimos ver estas coisas integradamente? É muito simples. Primeiro temos que criar grids para os três, para o ouro, para o arsénico e para o crómio. Portanto, vamos começar por criar grids para os três elementos. Não é preciso estar selecionado nenhum dos campos. Podem ter o cursor em qualquer lado, não interessa. Vamos aqui, Grid and Image, Gridding. Que tipo de gridding é que eu vou usar? Não sei. Vamos criar aqui um mapa. Primeiro vamos criar um mapa para ver. Já sabem que já vos falei nisso. Eu uso sempre o Kriging, mas se os dados forem muito exigentes, portanto, vamos inspecionar a primeira base de dados. Inspecionar a base de dados. Coordenadas já estão, x e y. Map Tools, New Map from XY. Scan Data. Next. Map Name. Ora, como é que se chama o projeto? RGD. Map. Eles continuam com o letter, que é uma mania. Vamos pôr Landscape A4. A escala, ele escolhe a escala. Finish. Pronto, temos aqui o mapa. Agora vamos pôr no mapa as linhas para ver se isto faz algum sentido, se há linhas de voo ou não. Map Tools. Line Path. Só à bruta, clicamos no OK a ver o que é que dá. Pronto. Aqui tem a ordem porque as coisas foram adquiridas. Como estão a ver, isto não foi adquirido de uma forma regular, nem a linhas paralelas, portanto vamos ter que usar ou curvatura mínima ou Kriging. Ivo? Sim? Desculpa, fiquei atrasada. Sim, Beatriz, diga. Fiquei atrasada. Está bem? Não há problema. Ficou aonde? Fiquei à escala. Escala? Então pronto, eu vou eliminar o mapa e fazer de novo. Não há problema. No. Maps. Isto existe. Vou eliminar o mapa. No. Remove from project. Pronto. Então vamos lá de novo. Map Tools, New Map from XY. Clicamos em Scan. Cancelar. Não é nada disto que eu quero. New Map XY. Scan Data. Está bom. Cliquei em Scan Grid, não há grid nenhuma. Depois, Next. Map Scale. Clica em Scale. Vai ficar igual. Clico em Finish. Replace Existing Map. Yes. Pronto. Chegou aqui, não foi? Cheguei sim. Pronto. Então agora, vamos ver como é que os dados foram adquiridos. Já sabem que para usar a ferramenta de gridding, esta que é a mais rápida, as linhas têm que ser paralelas. E vamos ver se são ou se não são, para vermos como é que os dados foram adquiridos. Portanto, como é que eu fiz isto? Map Tools. Como é que eu fiz isto há bocadinho? Como é que eu fiz isto? É isto. Map Tools, Line Path. Ele vai buscar os X e os Y e uni-los com uma linha. Deixo ficar como está e clico em OK. Portanto, os dados estão assim. Obviamente não estão adquiridos em linhas paralelas. Por isso, ficamos a saber que os dados não estão adquiridos em linhas paralelas. Portanto, temos que usar uma das outras
técnicas para fazer o gridding. Está bem? Então vamos lá ver. Eu vou usar o Kriging, que é, para mim, o melhor de todos. Canal a grelhar. Vamos começar pelo ouro. Grid de saída. Vamos chamar AU, claro. .grd. Não é preciso pôr o .grd. E deixamos o tamanho da célula para ser escolhida automaticamente. Eu até vou apagar aqui. É só escrever AU. Ok. Pronto, está bem. Tem aqui a grid correspondente à distribuição do ouro. Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Grid and image, gridding, por Kriging. Nisto que estamos a fazer, como eu quero juntar a informação dos 3 elementos químicos no mesmo mapa, devo usar o mesmo método de gridding em todos. Estão a perceber? Não dá para usar curvatura mínima no ouro e depois Kriging no arsénico. Está bem? Agora vamos ao arsénico e vamos lhe chamar AS também. E tem que ser sempre o mesmo método para os 3. Se começaram com a curvatura mínima, vão até ao fim com a curvatura mínima. Ok. Pronto, aqui tem a distribuição do arsénico. E para terminar, qual é que era o outro que eu tinha dito? Ouro, arsénico e crómio. Pode ser, não faz sentido, mas pronto. Grid and image gridding, Kriging, CR, Cristiano Ronaldo. Então o Cristiano Ronaldo estava acabado, não é? Ok. Pronto, tem aqui o crómio. Tem aqui as nossas 3 grids, arsénio, ouro e crómio. Fechar isto tudo, fechar. Este também fechar. Yes. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um mapa, como tínhamos aqui. Onde é que ele estava? Aqui. Vou fazer um mapa que me vai ter as cores R, G e B. R para o ouro, G para o arsénico e B para o crómio. No mesmo mapa. Ora bem, como é que isto se faz? Boa pergunta. Ora, cá está. Display, grid and image, display, ternary image, imagem ternária, image. Vou cancelar e fazer de novo. Grid and image, display, ternary image. Aparece a palavra ternary em 2, temos que começar pelo de cima. Modelo de cor. Eu gosto de usar o RGB, façam primeiro com um, depois com outro, depois vejam o que é que dá. Vamos deixar ficar isto como está. Agora, vermelho. Qual é a grid que vou usar? O ouro. G, verde. Qual é a grid que vou usar? O arsénico. Azul, qual é a grid que vou usar? Crómio. Isto não temos. Num mapa novo. Não temos nenhum mapa corrente. E se eu usasse este, ele ia pôr no último que eu criei, que devia ser o do crómio. Não é isso que eu quero. Quero um mapa novo. Nenhum mapa. Pronto. Oh, que maravilha. Agora, melhor ainda. Vamos afastar um bocadinho para a gente saber o que é que está a ver. Mais uma vez, grid and image, gridding. Não. Grid and image, utilities. Oh, que diabo. Display. Voltamos ao princípio. Grid and image, display, ternary legend. Legenda. Porque temos que criar uma legenda para o mapa. Escala. Ok. Cor é isto. Já sabemos. Fomos nós que escolhemos. Vermelho para o ouro, verde para o arsénico, azul para o crómio. Tamanho da legenda 40 mm. Ok, ele escolheu sozinho. E agora localizar
o canto inferior esquerdo da legenda. Ok, vamos pô-la aqui. Pronto, aparece aqui a bela da legenda. Posso pô-la noutro sítio se quiser. Posso pegar na legenda e pô-la fora, selecionando-a com este cursor. Posso pô-la noutro sítio, aqui. Pronto, estão a ver? Zonas onde há enriquecimento de ouro. Claramente há aqui duas zonas muito diferentes, não é? Aqui para norte desta linha, ou para noroeste, se quiserem, noroeste, há enriquecimento em ouro e crómio. E aqui para baixo é mais complicado. Mais complicado. Sim, Rogério, diga. Esse último passo da legenda, acho que eu fiquei um perdido. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Fazemos de novo. Apagamos a legenda. Clique, já não há legenda. Não há legenda. Agora não posso clicar em mais nada. Vou aqui a Grid and Image. Yes. Display. Yeah. Para a direita. Ternary Legend. Yeah. Ok. Ok. Depois ele diz-me, clique no sítio do centro, da base centro do triângulo, onde quer que fique a base centro do triângulo. Vou pôr aqui. O triângulo fica aqui centrado ao meio. Pronto, e aparece aqui. Quando clico. Okay. Assim que clico, aparece. Está bem? Depois é claro, posso compor isto, fazer um mapa. Agora o que é que eu vos vou dizer? O que é que eu vos vou dizer para fazerem? Uma aplicação disto que tem que ver com os nossos dados. Ou seja, eu penso que o Rogério é capaz de ter algum problema com isto. Lembram-se do nosso exercício de ontem? Ora bem, File, Save. Vou abrir um ficheiro novo, que é o nosso exercício, o nosso projeto de ontem. Open. Não era RGD. O que é que era? Como é que se chamava a sessão de ontem? PDG. PDG. Era isso mesmo. RAD, exatamente. Obrigado. É este que vamos abrir. RPS. Ora bem. Eu ontem trabalhei um bocadinho mais sobre isto e tenho aqui a base de dados, tenho aqui as grids para o potássio, platório e para o ouro e tenho mapas, que já fiz vários mapas, fiz uns mapas giros. Chamo-vos a atenção que estes mapas são estranhos, eu vou-vos mostrar a localização, vou-vos mostrar um mapa com a localização das amostras. Para fazer este mapa com a localização das amostras é preciso ter o menu de geoquímica, portanto, mas isto não é necessário, é só para verem. Pronto, tem aqui o mapa, estão a ver que as amostras estão localizadas todas segundo esta linha. Eu pus cruzinhas muito pequeninas, mas mesmo assim, aqui no meio há muitas amostras, cá fora há muito menos, portanto a distribuição não é nada homogénea, portanto vão usar o kriging também. Isto fui eu que fiz, não é preciso. O que é que vocês... Yo, pessoal, o que é que vocês devem ter de ontem são estas três grids. Equivalente de potássio, equivalente de tório, equivalente de urânio. Pois. Pronto. Mas vai ter um aspecto diferente disto. As vossas vão ter um aspecto diferente disto. O que é que eu quero que façam? Estão a ouvir, pessoal? O que é que eu quero que façam? Quero que façam aquilo que eu fiz agora mesmo com os dados do ouro, do arsénico e do crómio, quero que façam para o potássio, o tório e o urânio. Que é uma aplicação que vocês vão ter que fazer aos vossos dados de Moçambique. Está bem? Portanto, se não tiverem as grids calculadas ainda, eu até posso tirá-las, posso apagar isto tudo e depois faço tudo de novo. Então, esta base de dados, pelo menos, vocês devem tê-la já completa, com os valores todos. O que é que queremos é isto que está aqui.
urânio corrigido, potássio corrigido e tório corrigido. É isto. Isto aqui não devemos ter, portanto eu vou eliminar. Delete, ok. Delete, vou apagar tudo. Yes, delete, ok. Delete, ok. Isto, será que eu posso apagar várias coisas ao mesmo tempo? Posso, fantástico. Em vez de estar aqui, delete, yes. Pronto, a única coisa que tenho é a base de dados. Então, a vossa tarefa vai ser, a partir destes dados, urânio corrigido, potássio corrigido e tório corrigido, se alguém não chegou a este passo, pois vem cá atrás e usa outros dados de urânio, tório e potássio não corrigidos, se os conseguir encontrar. Ou pede a um colega que esteja próximo para, por exemplo, tem aqui potássio raw, urânio raw, tório raw. Usa estes. Está claro que já sabe que estes dados não são de confiança, que não estão corrigidos. Mas estes vêm na base de dados original, está bem? E então, são 9 menos 20 para mim, 11 menos 20 para vós. Às 11, já com o café tomado, cigarrinho fumado e o mapa ternário construído, voltamos a encontrar-nos e eu faço, para vocês verem se fica parecido ou não, está bem? Então vá, até já. Então, voltamos à gravação. Como é que correu o vosso trabalho? Aníbal dizia que podia mostrar, mostra para ver como é que ficou. Partilhe connosco. Exatamente, está muito parecido com o que eu fiz ontem. Está muito parecido com o que eu fiz ontem. Excelente. Só não lhe podem chamar K-Map, tem que lhe chamar outra coisa qualquer, tem que mudar o nome. Mas isso também é fácil. É mudar aí o nome. Para mudar o nome, basta clicar como num ficheiro do Windows. Devagarinho, clicar uma vez, devagarinho outra e dá para mudar o nome. Então vamos lá ver. Eu vou tentar fazer, a ver se me corre bem a mim também. Está bem? Ora, obrigado, Aníbal. Bom trabalho. Então vamos lá ver. Primeiro, tenho que criar uma grelha para cada um dos... Onde é que eles estão? Está aqui. Urânio corrigido, potássio corrigido e tório corrigido. São estes. Então vou aqui, grid and image, gridding, por kriging, potássio, output grid equivalente potássio. Chamei equivalente potássio porque é radiação depois já transformada em potássio por cento. Deixo o tamanho. Ok. Agora vou criar uma nova para o urânio. Gridding por kriging para o urânio corrigido. Onde é que ele está? Está aqui. U corre. E vou-lhe chamar equivalente de U. Ok. Vamos comparar esta com a outra. Quando as coisas me parecem de repente iguais, fico assustado, mas não são iguais. Não são de facto iguais. Vamos criar uma nova, Grid and Image Gridding, para o tório, por kriging também. Vou aqui buscar o tório. T-core, TH-core está aqui. Equivalente tório. TH. Ok. Pronto, já estão as 3 grids. Agora vou fazer o mapa.
que será em Map Tools, Grid and Image, Display, Ternary Image, modelo de cor RGB, potássio, urânio, ora, o potássio a vermelho, o urânio a verde, o tório a azul, novo mapa, e ficou outra vez com o mesmo nome. Yes. Gravadas. Vamos mudar aqui o nome deste mapa. RGB KUTH. Pronto. Vou-lhe pôr a legenda. Display, Ternary Legend. Ok. Pôr a legenda. Está bem. Potássio, urânio, tório. Pronto. E já agora vou fazer disto um mapa. Vou juntar aqui um mapa base para isto ficar tudo bonito. Ou seja, Map Tools, Base Map, Draw Base Map. Portanto, ele assume que é baseado neste que está ativo. Map Style, mapa não, figura. Podem usar o mapa. Eu gosto mais deste, mas é indiferente. Se virem no primeiro manual que vimos, o que está em português, eles explicam bem a diferença entre as duas coisas. Margens, margens, margens. Next. Tudo bem. Grelha de referência, linhas sólidas, fininhas, 0,1 milímetro. Tudo bem. Next. Título da figura. Ele ficou, assumo o que eu tinha feito ontem. Vamos ser ousados. (2021) Finish. Pronto, cá está o belo do mapa. Cá está o belo do mapa base. Claro que agora podemos tirar daqui as coisas de dentro ou podemos deixá-las ficar. Por exemplo, este norte aqui está mal. Vamos pôr o norte aqui, que fica muito melhor. E vamos tirar estas coisas para fora. Uma para aqui. Esta pode ficar aqui. Tudo elegante, estão a ver? Não tem dificuldade nenhuma. Vemos perfeitamente onde é que há excesso de potássio. As partes mais vermelhas, excessos de urânio, as partes mais verdes. O tório está mais ou menos distribuído por todo o lado e está naturalmente associado ao urânio. Claro que esta distribuição, como viram no mapa das amostras, esta distribuição é um bocadinho esquisita. As amostras são adquiridas aqui. Isto possivelmente corresponde a dados de campo mais do que a dados de aeroradiométricos, mas pronto, é a mesma coisa, é o que temos. Está bem? E isto encerra a nossa penúltima
isto encerra a nossa penúltima semana de trabalho neste curso. Espero que esteja a ser tão interessante para vocês como está a ser para mim. Na próxima semana vamos para o último módulo, que é o mais pesadão, e oxalá tenhamos tempo para fazer tudo, acho que sim que vamos ter, que é o módulo de Oasis Montagem Avançado, onde veremos coisas que eu acho que vos são úteis também, e depois, no fim, falamos sobre isso tudo, está bem? Pessoal, então, bom fim de semana, bom trabalho e saúde para todos.